E assim, eu tenho que ficar falando, repetindo coisas, porque eu não sei em que momento a ficha de vocês vai cair, ou se ela já caiu tem um tempão. E vocês têm que estar aqui no meu lugar. Desse insight, assim, desse encanto cognitivo que ilumina tudo. Você fala assim, entendi isso aqui tudinho. Quando você entende isso aqui tudo, quer dizer que você vai ganhar dinheiro sempre? Não. Mas você vai saber aonde você está pisando. Por exemplo, eu vou contar um breve relato aqui, para depois eu entrar dentro desse contexto aqui. Quando eu comecei a saber que a opção existia, foi, sei lá, por volta de 2005. É interessante essas coisas, porque assim, às vezes um cara um dia vê um prédio, ele fala assim, poxa, pensou o engenheiro que construiu esse prédio, que tecnologia o cara estudou, que inteligência ele desenvolveu para chegar nisso aqui. Aqui te encanta. Sei lá, na medicina possivelmente é assim, o cara vê um médico atuando, um cara que descobriu uma vacina, ou um modelo novo de medicação, tudo, em toda profissão. Quando eu bati o olho em opção em 2005, tinha uma coisa seguinte, cara, isso aí tem riqueza dentro disso aí. Agora, você precisa aprender como extrair riqueza disso. E assim, isso encarnou dentro de mim, sei lá, esse pensamento, esse sonho, esse interesse. Falei, poxa, isso aqui tem como extrair riqueza disso aqui. Como que eu vou conseguir aprender isso para que eu possa extrair riqueza de forma recorrente e significativa? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que toda estrutura que você montar você vai ganhar dinheiro. Não é isso. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: eu tenho que montar uma estrutura de que quando eu perder, eu perco pouco, e quando der certo, eu tenho uma possibilidade de ter um ganho significativo. Essa é a mentalidade que eu tinha quando eu vi isso aqui a primeira vez, lá por 2005 da vida. Eu falei, isso aqui tem como extrair riqueza disso. Como eu vou conseguir extrair riqueza disso? Aí, que tinha na época era trava de alta com call, trava de baixa com put, borboleta eu vim saber que existia muito tempo depois e tal. E tinha umas outras aves lá, umas coisas assim. Então, a primeira estrutura, por exemplo, que eu descobri, A25 menos A26, era uma trava de alta com cal. Eu nem sabia que, por exemplo, na minha cabeça, quando eu comecei a ver isso aqui, era assim, tem um vencimento de janeiro. Aí só posso trabalhar com as de janeiro. Depois que vencer de janeiro, aí vai abrir o de fevereiro. Depois que vencer de fevereiro, vai abrir de março. Não era bem assim, descobri isso depois. Então, tinha de janeiro, de fevereiro e tudo. Eu lembro que na época parece que uma coisa que eu percebi logo de cara, porque assim, comecei a querer me aprofundar nisso aqui. Uma coisa que eu descobri logo de cara é que parece que os meses pares, eles tinham bem mais liquidez. A turma não era muito chegada a meses ímpares. Imagino também que tinha muito investidor institucional, tinha pouco CPF em opção. E ainda continua, mas já melhorou bastante. Depois de um determinado tempo, aí eu descobri o seguinte, que eu poderia fazer isso aqui. Eu achava interessante essa estrutura.
né? Ela tinha vários intervalos de ganho e a minha perda já era conhecida quando eu montei. Eu já sabia aonde que era a estrutura. Aí, passado um outro tempo, que eu não sei dizer quando, mas também eu acho que não foi demais, eu descobri isso aqui, ó. Só que aí eu pensei assim, aonde eu ponho o sinal? Porque eu aprendi com uma pessoa que escrevia uma revista que eu não podia ficar vendido na longa. Mas, poxa, que essa coisa de se vender na longa era um risco muito grande. Aí então o que eu fiz? Fazer isso aqui. Não quer escrever mais. Aí eu fazia isso aqui, ó. Vendia aqui, comprava aqui e vendia aqui. Só que isso aí era caro. Era caro. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar graficamente como que isso aqui era vantajoso. E aí, né, isso aqui todo dia ou todo momento variava de preço. Aí eu descobri que isso aqui tinha um intervalo de negociação que variava muito, sempre tendo que pagar. Certo? Ele tinha uma variação gráfica. Sei lá. Aí, dentro disso aqui, tinha ativos que ele tinha, a gente chamava de janela de negociação. Tinha determinados ativos que variavam entre o 30 e o 35 por anos. Variavam entre 40 e 50 por anos. Então, criei um modelo gráfico e comecei a trabalhar isso aqui. Até que aquilo ali parou de dar certo. Aí eu fiquei pensando, poxa, aquilo ali parou de dar certo, aquilo ali já me dava uma certa dor de cabeça para montar, porque eu tinha que montar 4, né? Aí eu comecei a destrinchar isso aqui e estudar isso aqui separadamente. Como que eu comecei a fazer? Não se esqueça do encanto. Precisa ter um encanto, não tem jeito. Aí eu comecei a estudar isso aqui. Aí eu descobri que o mercado chamava isso de trave diagonal. Já existia tinha tempo. E eu não sabia, porque eu estava focado nos meus estudos. Isso aqui, se tem nome, eu não sei. Tá, bacana. Só que tem um negócio. Eu não tive muita sorte com isso aqui desse jeito. Porque parece que o mercado adivinhava quando eu montava e ele ia literalmente para uma zona de degola dessa estrutura. O trem parece que vencia sempre contra mim. Fazer o quê, né? De volta à velha planilha. Aí eu comecei a fazer o seguinte.
como é que eu vou falar isso aqui para vocês entenderem bem? Porque as pessoas confundem preço, fala que a volatilidade influencia o preço, algumas outras falam que o preço é que cria volatilidade. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu comecei a perceber? Que em determinados meses a curta ela tinha um preço mais significativo do que a longa. O que isso quer dizer? Parece que ela estava mais cara um pouco quando a gente fazia a comparação. Aí eu falei assim, não, tá. Eu esqueço essa aqui por enquanto. E vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a 25.